Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos continuar o nosso assunto. Nós vamos introduzir a terceira unidade, onde ela fala sobre o valor da expressão algébrica. Eu queria que vocês acompanhassem comigo no livro de vocês, na página 210, certo? Dentro dessa unidade, a gente vai desenvolver as operações de potenciação, de radiciação, de divisão, de multiplicação, de soma, de subtração, dentro das expressões algébricas, tá bom? Do segundo parágrafo em diante do livro de vocês, no segundo parágrafo, nos diz o seguinte: devemos considerar que as expressões algébricas ou literais, elas assim podem ser chamadas, nos auxiliam quando temos problemas complexos que envolvem várias operações. O raciocínio lógico e a busca por novas soluções aos problemas apresentados são pontos essenciais para esse riquíssimo assunto, tá bom? O livro nos destaca 3 exemplos onde a gente pode trabalhar as expressões algébricas para solucionar esses problemas que a gente se depara no nosso cotidiano. O primeiro exemplo nos diz o seguinte: uma locadora de carro aluga seus veículos cobrando uma taxa diária em reais e outra por quilômetro rodado. Nesse caso, é necessário montar uma expressão algébrica para solucionar este problema, a fim de obter o quê? O valor total cobrado pela locadora. No próximo exemplo, nos diz o seguinte: uma situação bem conhecida é o nosso cálculo de índice de massa corporal, o tão chamado IMC. Certo? Ele envolve 2 grandezas. A gente trabalha o peso e a altura. Essas são as 2 grandezas para a gente assim poder descobrir o nosso índice de massa corporal. Esse é um exemplo de expressão algébrica, certo? A nossa terceira situação pode ser, onde ocorrem os campeonatos. A gente destaca aqui o futebol, onde, por exemplo, é possível criar tabelas em que variáveis como o número de gols, os empates, o número de derrotas, o saldo de gols, eles podem compor a sequência de colocação dos times. Se vocês observarem, cada um dos exemplos nós estamos utilizando um tipo de variável, ou seja, vamos dizer que uma característica comum das expressões algébricas, tudo bem? Então vamos lá. No tópico, onde diz o seguinte: expressões algébricas ou literais. O uso sistemático das letras para indicar ou representar os números desconhecidos e os símbolos das operações constituem as expressões algébricas, também chamadas de expressões literais, certo? Vocês lembram que no 7º ano a gente vê bem, a diferença de variáveis para incógnitas, tá bom? Se você não lembra dessa diferença, é bom você pegar o seu livro do 7º ano e relembrar um pouquinho, tá bom? Nas expressões algébricas, a gente trabalha com os números, bem como as variáveis, que são as letras, tá bom? Isso aqui é uma característica comum das expressões algébricas ou literais. E o livro nos destaca 6 exemplos, que são esses que estão aqui no quadro, Como no decorrer aqui do assunto a gente vai trabalhar eles aqui, tá bom? Vamos lá. O primeiro exemplo nos diz o seguinte: quando você ouve essa expressão, a metade de um número real X, a gente entende o seguinte: quando você fala a metade de um número, você está dizendo que esse número é divisível por 2. Quando eu falo assim, a metade de 4, logo você entende que vai ser o número 2, porque esse número 4 divisível por 2 vai resultar em 2, tudo bem? Então, quando a gente fala assim, a metade de um número real X, você representa ele dessa maneira aqui, ó, X sobre 2. Ou também pode ser assim, ó, 1 sobre 2x,
Porque quando a gente fala metade, se você for representar em fração, fica 1 sobre 2. Eu estou falando de quem? De um número real desconhecido, representado pela variável x. Então, fica 1 sobre 2x. Eu coloquei essa outra notação aqui, foi só para dizer o seguinte: quando você tem essa situação aqui, o que acontece para resultar nisso aqui? Acontece uma multiplicação entre essas duas frações, tá bom? Aqui nós temos o denominador de número 1. O que acontece? Quando eu multiplico 1 vezes x, vai dar x. Quando eu multiplico 2 vezes 1, vai dar 2. Por isso que fica essa notação aqui final, tá? Quando a gente fala a metade de um número real x, você representa dessa maneira, x sobre 2. Na letra B, que é o nosso segundo exemplo, nos diz o seguinte: a metade de um número, perdão, tô falando ainda na a adição de dois números reais, x e y. Eu sei quem são esses dois números reais? Não, mas eles estão representados pelas letras, pelas variáveis x e y. Eu estou falando de qual operação? Da adição. Está aqui, ó. Adição de x mais y. No exemplo C, o produto entre dois números reais, A e B. O produto entre dois números reais, gente, o produto é quem? É a multiplicação entre dois números reais, A e B. Ok? No próximo exemplo, nos diz o seguinte: um número x está aqui, elevado ao quadrado, elevado ao número 2, que pode ser também chamado de quadrado. Então, o número x elevado ao quadrado está aqui. No próximo exemplo, nós temos o seguinte: um número x, está aqui, ó, um número x, vocês estão conseguindo ver? Então, um número x elevado a um número qualquer n. Eu preciso saber que número qualquer é esse aqui? Não. De começo de história, não, tá bom? Depois a gente descobre. Mas somente para resolver e representar a expressão algébrica, como é que eu posso dizer? Obedecendo o comando dessa questão, você representa ele dessa maneira. Eu tenho um número x, certo? Elevado a um número qualquer, n, está aqui, tá bom? O último exemplo nos diz o seguinte: a diferença aqui, gente, é a subtração. Todas as vezes que eu falo na diferença, a gente relembra que é a subtração. A subtração de dois números elevado ao quadrado. Eu coloquei aqui de lado, ó. A subtração, tá aqui, de dois números, não sei quem são. Posso representar por x e y. Tia, poderia ser A e B? Sim. Se o comando da questão não diz quem são essas variáveis, você pode escolher qualquer letra, tudo bem? Mas quando eles determinam, então você obedece a questão. Aqui no último exemplo, ele não... Perdão, eles disseram, gente. Disseram. Disseram, mas se o comando da questão não diz, aí você pode escolher A e B, C e D, mas aqui determinou, tá bom? X e Y. Porque eu olhei o outro exemplo, eu achava que não tinha colocado, mas tá aí, tá bom? Então, a diferença daqui é a subtração entre x e y elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Muito bem. Dando continuidade, nós temos aí na página 211 três exemplos onde caracteriza melhor a diferença entre as expressões algébricas, certo? Nós temos três tipos de expressões algébricas. Nós temos as expressões algébricas inteiras, nós temos aí o exemplo, nós temos as expressões algébricas fracionárias, onde elas destacam a fração, o nome já está dizendo, né? E nós temos as expressões algébricas irracionais, onde envolvem os números irracionais. Quais são mesmo, gente? Aqueles números onde envolvem as raízes, tá bom? Certo. Nós temos agora o conceito de expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É uma sequência de operações indicadas, mas não efetuadas. Se você observar
O primeiro exemplo de expressão algébrica inteira, ele destaca isso nitidamente sobre esse conceito de expressão algébrica, tá? Essa sequência de operações que nós temos aí, elas não podem ser realizadas, tá bom? Mais na frente a gente vai entender porque que elas não podem ser realizadas, tá? Envolvendo números e letras. Observem aí que nós temos os números e nós temos também as letras dentro desses exemplos de expressões algébricas inteiras. O que é uma incógnita? Só para relembrar. É um número desconhecido em uma equação. Resolvendo a equação, aí a gente faz o quê? Descobre-se o valor da incógnita. Tudo bem? Então, vamos lá. Importante, para resolver uma expressão algébrica, devemos recordar a ordem de resolução das operações do simples. Na questão de operações, a gente lembra que primeiro a gente resolve potenciação e radiciação, e depois vem quem? Multiplicação ou divisão, adição, subtração, sempre nessa ordem quando a gente fala de operações. Quando a gente fala de símbolos, primeiro se resolve quem? Parênteses, depois se resolve quem? Colchetes e depois as chaves. Obedecendo sempre esses dois requisitos é que a gente resolve as expressões algébricas, tudo bem? Vai ficar um jogo rápido para vocês e aí vocês resolvem. Depois eu posso lançar lá mesmo no plural gabarito e aí vocês só conferem. Quando a gente voltar, a gente vai revisar, né, essas atividades, porque com certeza vai ficar alguma dúvida e aí a gente vai se entendendo, né, no decorrer das revisões, tudo bem? Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode comentar aí também aqui no vídeo, tá bom? E foi um prazer enorme, um forte abraço e até a próxima. Beijo!